paz, irmãos. Amém. Irmãos e irmãs, queridos, queridas, nós teremos um momento de leitura um pouco extenso, então eu acredito que os irmãos possam fazê-lo sentados mesmo, e eu acredito que a reverência à palavra do Senhor será presente entre nós. Nós temos um texto para a nossa meditação de hoje que está em Gálatas, no capítulo 5, dos versículos 16 ao 26. Gálatas, 25. Não, é 26 mesmo, está bem pequenininho. É 26 mesmo. Apóstolo Paulo, Gálatas 5, do 16 ao 26. Vai ser projetado, eu vou ler a partir da projeção, porque assim todos leremos ao mesmo tempo, juntos. Não vai ter problema, vai ser desde... É isso. Obrigada. Tecnologia é uma coisa fantástica. Com toda a reverência, nós vamos fazer a leitura que está projetada. Mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza e indecência, idolatria e feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição, egoísmo, discórdia, partidarismo, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Se vivermos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Não nos tornemos orgulhosos, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém? Amém. Senhor Jesus, nós nos colocamos inteiramente nas Tuas mãos neste momento, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor domine os nossos pensamentos, domine, Senhor, a nossa atenção, domine, Senhor, o nosso coração. Que todo o nosso ser esteja voltado neste momento, ó Deus, à exposição da Tua Santa Palavra. Reveste-nos, ó Deus, de sabedoria, para que possamos compreendê-la da melhor maneira possível, para que ela nos transforme, Senhor, para que ela nos traga mudanças de comportamento. Amém. Nós cremos num Deus de amor, num Deus perdoador. E se neste momento, ó Deus, nós estivermos indo contra os Teus desígnios, que o Senhor nos oriente, Pai. Que seja esta a razão da Tua palavra aqui hoje, Senhor, moldar o nosso coração conforme o Teu caráter, Pai. E é isso que nós oramos, Senhor,
na certeza de que o Senhor está nos ouvindo e que também é o desejo do teu coração, ó Pai. Nos colocamos nas tuas mãos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, hoje na escola dominical nós estamos aprendendo sobre os dons do Espírito Santo na escola dominical. Estamos tendo momentos assim de muita satisfação no aprendizado, na compreensão das diferenças que existem, por exemplo, entre talentos, dons manifestos, dons latentes. O que são os dons? Qual a diferença entre dons e talentos? E muitas pessoas fazem muita confusão com as características do fruto do Espírito. Muitas vezes nós confundimos com dons, mas não são. Há uma grande diferença entre dons e características do fruto do Espírito. Então nós vamos começar hoje entendendo um pouco por que é só um fruto do Espírito. Apesar de nós termos lido tantas características e qualidades, eles provêm de um único fruto. É como quando nós abrimos, por exemplo, uma mexerica. Ela é um único fruto e tem vários gominhos. Nesse fruto que o Espírito traz para a nossa vida a partir da conversão, nesse único fruto, há 9 características. E são essas 9 características que nos trazem o caráter de Cristo para nós. O profeta João Batista, ele costumava dizer que o verdadeiro arrependimento traz transformação. Transformação de comportamento, transformação de caráter. Porque nós somos revestidos no arrependimento, na conversão, nós somos revestidos do próprio caráter de Cristo. E o caráter de Cristo tem essas qualidades que nós lemos aqui agora. Mas antes um pouco de falarmos sobre o fruto do Espírito, vamos falar um pouco sobre o que nós mais tememos e que muitas vezes fazem parte da nossa vida e que nós precisamos compreender de que maneira é que nós nos modificamos, que nós nos moldamos, de que maneira vamos viver conformados à imagem de Cristo. E esse conformados tem o significado de viver conforme, né? Tomado a forma da personalidade de Cristo. Nós tivemos aqui logo no começo, Paulo dizendo assim: andai no Espírito e jamais satisfareis as paixões da carne. Andai no Espírito. Significa que você vai viver conforme o Espírito. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Nós temos nós temos a ilusão, muitas vezes, de que podemos caminhar com Cristo, caminhar com Ele, andar segundo as suas virtudes, mas ao mesmo tempo estarmos de acordo com algumas coisas que o mundo nos oferece. E aqui o Paulo vai dizer exatamente o contrário. Se nós andamos no Espírito, e é isso o que o crente tem que fazer, se andamos no Espírito, dizemos não às paixões, conforme está na minha tradução, as concupiscências da carne, os desejos, né, da carne. No 17, Paulo diz assim: a carne milita contra o Espírito. Há uma guerra muito grande entre o ser carnal e o ser espiritual.
essa guerra, ela só pode ser vencida, e é guerra, não é batalha, é guerra. Ela só pode ser vencida se nós nos apegarmos em teologia a gente chama de meios de graça, que são o quê? O que é que vai nos fortalecer? Quais são esses meios da graça de Deus que nos fortalece para que possamos guerrear contra as paixões da carne? Um desses meios é a própria palavra do Senhor, é a principal. É a própria palavra do Senhor. Quando nós a estudamos, quando nós a lemos em devocional, quando nós meditamos na palavra do Senhor, algo acontece em nós. Há o próprio texto dizendo que a palavra nunca volta vazia. Isso significa o quê? Que eu vou ler ou meditar e ela vai provocar alguma coisa em mim. Um outro meio de graça é a própria oração. Oração que fazemos pedindo a Deus: Senhor, me fortalece. Porque os desejos da carne vêm, e vêm violentos, e vêm querendo tomar por inteiro, a ponto de eu me esquecer de Ti. Senhor, é só na oração que nós conseguimos. Senhor, me ajude. Senhor, me fortalece. Senhor, me traz perseverança. Quando nós perseveramos em busca da santidade, nós vamos enxergar que a nossa carne está deixando ser mais forte aquilo que ela fala em nós do que o próprio Espírito. Então, quando Paulo diz aqui, que eles são opostos, o Espírito e a carne são opostos, mas diametralmente opostos. Não há como viver no Espírito produzindo e promovendo os desejos da carne, permitindo que os desejos da carne sejam maiores do que o nosso desejo de ser uma pessoa mais pronta para estar aos pés do Senhor, para adorá-lo, para santificar o seu nome e pedir a Ele que nos santifique. E a lista que o apóstolo Paulo coloca aqui, dessas concupiscências, dessas paixões, é enorme. Ela tem desde coisas simples, como a ira, como a inimizade, como coisas, por exemplo, como a fofoca, que está dentro, pode citar o meu texto traz porfíria, que são diz que me disse, coisinhas que são coisas que a gente fala assim, isso é simples de resolver, Tem gente, para algumas pessoas isso é terrível, é um vício quase. Falar mal do outro, para algumas pessoas é um vício. Criar inimizades entre as pessoas por orgulho, por inveja, por querer ser melhor, às vezes é um vício. E ela traz nessa lista outros tantos, outras tantas paixões que são mais graves, que vão desde a lascívia. O que é a lascívia? A lascívia é provocar no outro o desejo sexual. Se você não sabia disso, gente, uma mulher ou um homem que se vestem ou que agem de maneira a provocar no outro um sentimento de desejo, ele está pecando. Porque eu não sei se o outro que eu estou provocando é um homem casado. Ou não sei se a outra que eu estou provocando é uma mulher casada. Então eu estou promovendo o pecado não só em mim, mas na vida do outro também. As bebedices, a glutonaria. E aí a gente vai falando assim, mas eu gosto tanto, eu fiz um pavê hoje, mas eu gosto tanto daquele pavê. Eu vou comer, chegar em casa hoje, eu vou comer. Não vou. Entendeu? Isso é glutonaria. Eu vou comer um pedaço, mas eu não vou comer ele todo.
às vezes dá vontade. Desejos simples. Mas Paulo, para aquela comunidade que estava vivendo problemas seríssimos de guerras entre o espiritual e o carnal, Paulo tinha que listar todos os problemas que ele estava vendo. Aonde estava a glutonaria, por exemplo? Quando Paulo escreve aos Coríntios, determinando que se faça divisões mais corretas entre a ceia do Senhor, que a ceia não era o que nós tomamos hoje, era uma alimentação completa, mas haviam aqueles que chegavam primeiro e comiam tudo. Então, eram comunidades que estavam acostumadas a não ter o cuidado, nem com o corpo, nem com a mente e nem com o espírito. E depois que Paulo, então, coloca as obras todas aqui, ele vem falar para a gente que há uma maneira da gente entender que essas coisas todas estão erradas. Que é enxergando em nós as características, as qualidades do fruto do Espírito. E o que é esse fruto? Nós acabamos, agora há pouco dizendo, é um único fruto. O fruto do Espírito é a ação do Espírito Santo na vida do crente. Quando da conversão dos cristãos, quando da conversão do ser humano, quando ele entrega a sua vida verdadeiramente ao Senhor, quando ele compreende o que é o arrependimento, quando ele compreende que a sua vida, o seu eu, o seu ego, aquilo tudo que ele traz como, que traz arraigado nele, como se fosse aquilo que ele mais preza no mundo, o meu caráter, a minha personalidade, o meu eu, isso tudo não vale mais nada. Porque quando verdadeiramente há a conversão, nós nos esvaziamos de nós mesmos para nos enchermos do Espírito Santo. Para nos enchermos, para nos deixarmos encher pelo Espírito Santo. Porque isso é obra dele, não é nossa. As obras da carne são nossas. As obras do Espírito são únicas e tão somente dele. E essa obra do Espírito Santo vai trabalhar a nossa vida de tal maneira que nós vamos de uma vez só ganhar todas essas qualidades, todas essas características que Paulo lista como sendo as características do fruto do Espírito. Ele encabeça a lista dessas qualidades com o amor. E eu, estudando a respeito, eu me deparei com uma veia teológica, um caminho teológico, que diz que as outras 8 características vêm embasadas por essa primeira característica. Então, nós temos na sequência do amor, nós temos a alegria. Mas é a alegria do amor. Por quê? Porque essa alegria, ela enche o nosso coração, ela enche a nossa vida, assim como a paz que está na sequência, alegria e paz, eu percebo a mesma maneira de vivê-las, que não é um sentimento. Essa alegria e essa paz não é uma sensação boa. Eu estou vivendo em paz, a minha vida está cheia de alegria. Não é isso. Essa alegria e essa paz, elas vão fazer parte inerente do nosso ser. Nós vamos viver em paz, nós vamos viver com alegria. A alegria
do crente. Não é isso? Paulo diz, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Jesus disse assim: eu te dou a paz, a minha paz eu vos dou. Então é essa paz e é essa alegria que vem do Senhor, não vem da ausência de problemas, ausência de tempestades. Não é por isso que nós temos paz. Nós vamos ter paz e alegria mesmo na turbulência. Nós vamos ter paz e alegria mesmo na tribulação. Nós vamos ter paz e alegria mesmo em meio ao maior tormento. Pedro, quando vê Jesus, ele tem paz e alegria. Ele vê Jesus na água. E essa paz e essa alegria que mudou seu coração fez com que ele saísse do barco. Mas os problemas, a tormenta veio tirá-lo do centro. O centro da sua atenção era Jesus, que é a alegria, era Jesus que era a paz. Mas ele se volta para dentro de si mesmo, a carne falou mais alto. E ele se perde no mar, e ele afunda. Então nós precisamos perceber que essas qualidades, elas são parte do nosso ser. Hoje pela manhã a gente estava falando, é marca registrada do crente. O crente verdadeiro, ele vai ter amor, ele vai ter alegria, ele vai ter paz, ele vai ter benignidade, que é o quê? É sempre estar desejando o bem do próximo. Isso é benignidade. Em tudo que eu fizer, eu tenho que querer o bem. Seja o bem da natureza, seja o bem do próximo, seja o bem da minha família, seja o bem da igreja, seja o bem daquele que está esfomeado na rua, seja o bem que for. Tudo que eu fizer é buscando o bem maior, que é o meu irmão. É se esquecer de si próprio. A benignidade faz isso conosco. Na sequência nós temos bondade. E aí tem um autor que diz assim, esse é o maior dos problemas. Porque próprio Senhor Jesus disse para o jovem rico que bom havia apenas um, que era Deus. Mas é algo que nós precisamos entender como funciona. O que ser bom? Bom, a bondade é não desejar o mal para o outro. Quer dizer, ela está na corrente contrária da benignidade, né? A benignidade é praticar o bem. A bondade é não praticar o mal. Quando a gente é bom, verdadeiramente bom, a gente não vai querer nem que o cara tropece na nossa frente porque a gente ri. A gente não vai querer que nada de ruim aconteça para ninguém. É não desejar o mal. É querer sempre que a nossa vida fortaleça a vida do outro. Isso é bondade. Depois de bondade, estava meio diferente ali da minha. Nós temos longanimidade. Longanimidade é um ânimo longo. É uma paciência levada ao extremo. É o Lucas acabando com a casa e a Vanessa em paz e alegre, feliz. Longanimidade é quando a gente não reage às coisas que acontecem, os estímulos que vêm de fora na nossa vida, estímulos negativos. É essa paciência que nos transforma, não seres pacíficos negativamente, né? Tem muita gente que usa essa palavra pacificidade ou essa pessoa é muito pacífica, é muito apática. Não é essa passividade que nos torna apáticos, não. É a paciência que nos permite que mesmo em meio a um redemoinho
Eu vi um vídeo esses dias, não sei se alguém mais viu, que eu fiquei assim, passada. Num desses furacões que acontecem muito lá nos Estados Unidos, o camarada estava dentro da casa dele, o furacão levando tudo de dentro da casa dele, ele louvando ao Senhor. Gente, para pensar. Se nós conseguiríamos, se nós não íamos pensar, meu Deus, cadê minha carteira, meu cartão de crédito, cadê pelo menos alguma coisa para eu carregar, que não fique nada ali, né? Se levar móveis, mas eu preciso dos meus documentos. A gente vai pensando nas coisas mais importantes, e a coisa mais importante é o Senhor. Aquele homem estava ali. É claro que ele não estava feliz vendo a casa dele sendo levada, levou a janela, levou o móvel de dentro. Ele estava se segurando em alguma coisa ali, mas ele louvava ao Senhor. Ele cantava louvores ao Senhor. Isso é longanimidade. Nós temos também a fidelidade. A fidelidade é quando nós usamos muito essa palavra, não de nós para o outro, né? Nós usamos essa palavra, o Senhor é fiel. Tem uma música, né? Tu és fiel, Senhor. Nós usamos, mas é essa fidelidade que nós enxergamos e acreditamos nela, vinda de Deus para nós, que nós precisamos aprender a manifestar. Porque ela já está em nós. Se Paulo diz, né, que o fruto do Espírito é isso, então quando eu fui alcançada pelo Senhor, alcançada pela sua palavra, alcançada pelo seu Espírito, que Ele virou minha vida de todos os lados, me tirou o meu eu, colocou o seu eu, o seu caráter em mim, a sua personalidade em mim. Quando tudo isso aconteceu, se eu não perceber que a minha palavra tem que ser sim, sim, não, não, que a minha palavra tem que ser cumprida, seja da maneira que for, aquilo que eu falar para você eu preciso cumprir. Isso é fidelidade. E a fidelidade também para com o Senhor. É a nossa fidelidade diante do Senhor. Aquilo que nós falamos para Ele, Pai, olha, eu não vou mais ser assim não. Quando nós oramos agora há pouco, quando eu disse sobre os meios da graça, eu falei sobre a oração. Então, quando nós oramos ao Senhor, pedindo a Ele que mude a nossa vida, Senhor, eu preciso mudar. Tem muita gente que faz votos com o Senhor e não consegue cumprir. É a história do, eu vou fazer jejum. Aí quando dá lá 2 horas da tarde, você não aguenta mais e vai lá e fala, Senhor, eu não aguento mais, estou entregando meu jejum. Aquilo que você falar, seja responsável pelo que você falar. Aquilo que você entregar no altar do Senhor, seja responsável por aquilo que você entregou no altar do Senhor. Isso é fidelidade. E aí nós temos também a mansidão. E não tem, acho que nenhum exemplo maior, mais maravilhoso, mais nobre do que escutar o próprio Senhor Jesus dizendo, veja como eu sou manso, aprenda comigo, olha como eu sou manso e humilde de coração. E você pode ser assim, manso, humilde. Mansidão que muitas vezes pode ser enxergada também como apatia diante das coisas, das vicissitudes, das tormentas, das tribulações. Mas não é. É a mansidão que nos leva a sermos tranquilos. Quando nós cremos que temos um Deus que controla a nossa vida, quando nós realmente acreditamos que nós estamos nas mãos do Senhor em tudo que fazemos, em tudo que pedimos, em tudo que necessitamos, nós vamos deixando que essa mansidão
tome conta daquela mania que nós temos de querer controlar tudo. A mansidão nos leva a entregar verdadeiramente a nossa vida no altar do Senhor. E além da mansidão, tem o domínio próprio. E esse é dureza. Esse é não reagir a uma pancada que muitas vezes nós levamos das pessoas, da vida, no trabalho, na escola, da própria família, dos filhos ou dos pais, de pessoas que nós muitas vezes amamos e que a vontade da gente é de ir lá e devolver na mesma moeda. O domínio próprio tem a ver com dar a outra face. O domínio próprio tem a ver com receber a pancada e devolver amor. Por isso, no começo eu disse que eu acredito que todas essas características, elas vêm revestidas de amor. Você não vai conseguir ser manso se você não tiver amor. Você não vai conseguir ser benigno ou bondoso se você não tiver amor. Você não vai conseguir ser fiel se você não tiver amor. Você não vai conseguir ter domínio próprio se não tiver amor. Você não vai conseguir verificar que o fruto do Espírito que está em você, muitas vezes não se desenvolveu por completo. Há uma questão importante. Muitas vezes nós enxergamos em nós várias dessas características, mas não enxergamos outras. Não é que elas não existam, é que muitas vezes, quando militamos a carne contra o espírito, naquele momento que aquela característica deveria ser utilizada, ser colocada em prática, a carne vai falar mais alto. Então, por exemplo, na hora de ser manso, com uma pessoa que vem cheia de desaforos ou de pedradas, e você consegue acalmar aquele coração que vem enfurecido para cima de você, você foi manso o suficiente para amansar o outro. Tem uma característica nos encantadores de animais, né? Existem encantadores chamados encantadores de cavalos, encantadores de cães maiores. Essas pessoas, se você observar, essa pessoa é absolutamente mansa. Ela não é colérica, ela não é nervosa. Por isso que o animal aceita a doma. Por isso que o animal aceita a pessoa ao seu lado. Muitas vezes a gente vê um cachorro bravo, e chega uma pessoa que ele nunca viu antes. E ele põe a mão e o cachorro vem e lambe a mão e se achega a ele dócil. A docilidade e a mansidão caminham juntas. Então, não se entristeça se você achar, por exemplo, que eu não tenho domínio próprio. Tenho. Eu achava que eu não tinha. Depois de fazer o estudo, eu falei, eu tenho, graças a Deus. Só que às vezes é mais difícil, né? É mais fácil ser amorosa, é mais fácil ser benigna, é mais fácil ser fiel, é mais fácil ser longânima. Mas o domínio próprio, esse me tira tantas vezes a certeza se realmente eu sou convertida. Mas somos. Não há uma intensificação dessa característica. E aí um conselho que não está aqui, que não é Paulo quem dá, mas um conselho que a gente encontra é o seguinte: aquilo que você menos enxerga em você, é isso que você mais vai ter que praticar. Porque as outras características, elas são naturais, né? Elas
despertam naturalmente em você quando é necessário. Aquelas características que você às vezes nem enxerga em você mesmo, são elas que precisam ser trabalhadas. Então, o que você vai orar? Senhor, aumenta o meu domínio sobre mim, me controla, Deus, me ajuda a me controlar. Senhor, eu não sou longânima, eu não tenho paciência nenhuma. Então me ajuda, Senhor. Não adianta viver como Gabriela, sabe? Nasce assim, vou morrer assim. Não é isso, não pode. Nós temos que enxergar em nós aquilo que precisamos fortalecer, não é nem mudar. Nesse caso aqui é fortalecer. Para que esse fortalecimento faça desabrochar, que esse fortalecimento venha a ajudar-nos a desenvolvermos esses aspectos. O fruto nós já recebemos. O Espírito Santo nos deu esse fruto maravilhoso, que nos domina, que nos leva muitas vezes até os céus em oração, em adoração, porque compreendemos quem é o Senhor da nossa vida. Esse fruto do Espírito que nos faz ter fé e a esperança de que Ele virá, e virá para nos resgatar. E quando Ele vier, eu quero estar com todas as características desse fruto para dizer: Senhor, eu consegui ser amorosa, eu consegui colocar amor em tudo que eu fiz, eu consegui ser bondosa, eu consegui ser benigna, eu consegui ter longanimidade, eu consegui ser fiel, eu consegui ser mansa, eu consegui ter domínio próprio. Que nós possamos, em nome de Jesus, terminar aqui como Paulo diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E depois ele termina aqui, ó: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. São duas características aqui. Ou às vezes a gente se sente melhor do que o outro, porque eu olho para mim mesmo e eu falo assim: nossa, mas todas essas características aqui eu tenho. Como eu sou abençoada, como eu sou melhor que a Sônia. A Sônia acabou de dizer que não tem muito domínio próprio, não, mas eu tenho. Eu sou melhor que ela. Então Deus está, Paulo está dizendo aqui para nós o seguinte: olha, não tenha vanglória sobre aquilo que você já descobriu em você. E também não tenha inveja daquele que você percebe que vive no Espírito. Muitas pessoas vivem realmente no Espírito. Muitas pessoas realmente poderiam até se vangloriar de que só andam no Espírito. Mas são justamente essas pessoas que não vão se vangloriar. São justamente essas pessoas que vão se enxergar como o mais humilde, o mais manso, o mais pequeno entre todos. E que tudo aquilo que o Espírito deu a ele, quando lhe deu o fruto, é para a honra e glória do Senhor. Para terminar, para que a gente não faça nunca confusão entre dons e fruto do Espírito. Todo crente tem que apresentar as características do fruto do Espírito. Todo crente, todo cristão. Ele vai enxergar na sua vida as obras da carne. E ele vai conseguir, através desses aspectos que nós vimos aqui agora, ele vai conseguir controlar essas obras da carne. Os dons, eles são manifestos na nossa vida, são nos dados por Deus, pelo Espírito Santo, para a edificação da igreja, do nosso próximo e algumas vezes para a nossa própria edificação, muito poucas vezes. Os dons são usados por Deus para a edificação do seu corpo, da igreja, dos outros crentes,
do teu próximo que não seja, mesmo que ele não seja crente. Por exemplo, o dom de evangelizar, você vai usar com quem não é crente. Mas os dons, eles são manifestos na nossa vida para que a gente use com o próximo. Para que a igreja cresça, para que haja mais e mais manifestações de dons na igreja. E se você quer aprender sobre os dons, você vem à igreja domingo às 9 horas da manhã e você vai se surpreender, porque essa classe está pegando fogo. Nós daqui a pouco vamos ter que chamar um bombeiro aí, porque tem hora que é gente querendo falar, são muitas questões, é um aprendizado maravilhoso e eu intimo você. Você quer saber mais de Deus? Você quer saber como Deus trabalha na sua vida? Venha para a escola dominical e não deixe de participar dos cultos da igreja, que é onde o Senhor nos edifica. Amém? Amém. Permita o Espírito Santo adentrar na sua vida, que todos esses resultados acontecerão. Amém? Amém. Desejamos a